Olá, alunos do curso de Técnica em Edificações da turma N2, da disciplina Estruturas Isostáticas. Semana passada nós respondemos um questionário sobre a revisão da parte teórica, sobre cargas, tipos de apoio, e essa semana e a próxima estaremos revisando a parte de cálculo das reações de apoio. O que são esses cálculos de reações de apoio? A gente começar a entender o comportamento de uma estrutura, como que as cargas atuam em determinada estrutura. Como, por exemplo, essa viga de uma ponte rolante. Se eu for levantar uma carga aqui, eu consigo descobrir, através desse cálculo das reações de apoio, quanto dessa carga será suportada, transmitida para o pilar da direita e da esquerda. Isso é importante para a gente começar a entender o comportamento, calcular as peças. Isso serve tanto para uma estrutura metálica, uma estrutura de concreto. Eu tenho uma viga apoiada em vários pilares. Qual que é a sapata que eu preciso para cada pilar? Vai depender da carga que a viga vai jogar para esse pilar, que são as reações de apoio. Isso também serve para uma peça de madeira, uma peça biapoiada como essa, está transmitindo a carga para um lado e para o outro, ou uma viga de madeira em balanço também. Todos são exemplos de estruturas reais que nós precisamos começar a entender o comportamento dessas estruturas. Então, essa semana nós resolveremos alguns exemplos, Eu vou estar passando aqui o primeiro com vocês, e depois vocês terão uma lista de exercícios para estarem resolvendo sozinho e postando essa resolução na nossa sala do Moodle. Então, vamos lá. O nosso primeiro exemplo é uma viga biapoiada, um apoio de segundo gênero, um de primeiro, com uma carga de 100 kN distribuída em 2 metros e uma de 60 aplicada pontualmente a 3 metros do apoio de segundo gênero e a 1 metro do apoio de primeiro. Como que eu resolvo essa questão? A gente viu em sala de aula, mas só relembrando, para a estrutura estar estática, parada, ela tem que atender as 3 equações que nós utilizamos em sala de aula. Quais são essas equações? Somatória de forças horizontais igual a zero, forças verticais igual a zero, somatória de momento também igual a zero. Então vamos começar resolvendo essa questão. A primeira coisa que eu faço é marcar a posição das reações. Então eu tenho aqui na minha estrutura, eu sei que o apoio de segundo gênero, ele vai ter uma reação tanto na horizontal quanto na vertical, 2 reações de apoio, e o de primeiro gênero apenas uma aqui, que a gente está chamando aqui de VB. Aí como que eu vou resolver agora? A solução é encontrar quais são esses valores aqui de VA, HA e VB. Então a primeira equação que eu vou estar trabalhando aqui, vou inserir com vocês aqui uma equação, é somatória de forças horizontais aqui igual a zero. Isso me implica em o quê? Quais forças que eu tenho nessa estrutura na horizontal? Eu só tenho a minha força, a reação de apoio HA. Então não tenho nenhuma outra força horizontal, então eu já sei que a minha força horizontal aqui, pela primeira equação da estática, é igual a zero. Segunda equação, somatória das forças verticais igual a zero. Então, vou estar inserindo aqui a nossa segunda equação. São a somatória das forças verticais tem que ser igual a zero. Quais forças verticais eu tenho nessa estrutura aqui, nessa viga do nosso exemplo? Caminhando aqui da esquerda para a direita, eu tenho o meu VA, é uma força vertical. Para cima, a gente adotou como sendo positivo. Eu tenho aqui 100, só que está para baixo, então menos 100 kN por metro. A carga total será o 100 vezes os 2 metros, que é onde essa carga distribuída está atuando. O que eu também tenho? Então, eu já tenho o meu VA para cima, 100 kN vezes 2 para baixo. Eu também tenho para baixo aqui 60 kN aplicado nesse ponto.
E para finalizar, eu tenho mais o meu VB aqui. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, trabalhando essa equação aqui, a gente tem que o nosso VA, trabalhando um pouquinho melhor aqui, tá? Repetindo aqui a equação, eu tenho que fazer ela de novo aqui. VA vai ser igual, o VB eu vou passar para lá, vai ficar menos VB, mais menos 100 vezes 2, menos 200, menos 60 aqui, eu tenho menos 260. Quando eu passo para o outro lado, vai ficar mais 260. Então, o meu VA, essa equação, a segunda equação, me indica que o VA vai ser igual a 260 menos o meu VB. Mas agora, qual que é o valor de VB? A gente vai usar a nossa última equação da estática, que é o que? Somatória de momento num ponto que eu vou escolher tem que ser igual a zero. Escolhendo aqui no ponto do apoio de segundo gênero, a gente vai verificar a questão do giro, né, das cargas. A gente usava um palito em sala de aula para ver se girava para a esquerda ou para a direita. Aí vocês podem utilizar uma caneta e tal. Então, pegando o ponto do apoio de segundo gênero como ponto de referência aqui do giro, eu vou verificar o que essas forças vão causar com relação a esse ponto aqui, no quesito do giro, né? Eu tenho o meu HA e o VA, eles estão aplicados em cima do ponto, então eles não vão tender a causar um giro nessa minha viga. Agora, se eu prender nesse ponto e aplicar essa carga de 100 kN, aí sim vai tender um giro aqui no sentido horário. A gente adotou aqui no sentido horário que a gente tem uma carga de 100 vezes 2, que é a nossa carga, vezes o que? 100 vezes 2 é a carga. Aí eu tenho que multiplicar a distância do centro de gravidade dessa carga, que é no meio dela aqui, até o meu ponto de referência. No caso, metade de 2, então a distância seria 1. Positivo ou negativo? Vamos adotar aqui o nosso sentido horário como sendo negativo e o nosso sentido anti-horário positivo. Então, no caso aqui, sentido horário, vamos adotar negativo. A nossa próxima força que atua é o 60 kN. Então, tenho a nossa força que vai tender a causar um giro no sentido horário, então também negativo, menos força, que é 60, vezes a distância. Qual que é a distância da aplicação dessa força até o nosso ponto de referência? A gente tem aqui o total aqui da distância de 3 metros. Acabou? As forças aplicadas, sim, mas eu ainda tenho a minha reação de apoio aqui do meu VB. Ele está para cima, vai tender a causar um giro no sentido anti-horário. Anti-horário é positivo, então tenho mais o valor da força, que é o meu VB, vezes qual que é a distância do VB até o meu ponto de referência, aqui o meu ponto A. Eu tenho um total aqui de 4 metros, isso tem que ser igual a 0. Então, eu montei aqui a minha segunda equação, e aí agora é fazer conta, né? A gente vai inserir aqui uma outra equação para nós resolvermos aqui. Então, tenho 4VB, 4 vezes o meu VB, tem que ser igual. Deixei o VB isolado de um lado, então tenho menos 100 vezes 2, 200 vezes 1, continuou 200. Então tenho aqui menos 200. Menos 60 vezes 3, menos 180. Então tenho menos 380. Quando eu passo para o outro lado, eu sei que
o valor fica positivo. Então, eu tenho que 4 vezes VB é igual a 380. Isso implica o quê? O meu VB vai ser 380 dividido por 4. Vou estar escrevendo aqui para ficar bem um passo a passo para vocês. A última equação aqui, que seria o meu VB, é igual a 380 dividido por 4. Isso daria quanto? 380 por 4. Tenho o valor da divisão aqui do meu VB, usando uma calculadora aí, para quem quiser, 95 kN. Essa é a minha resposta aqui para o meu VB. Acabou? Ainda não acabou, porque eu preciso descobrir o valor do meu VA. Então, se eu sei que o meu VA é menos VB mais 260, então eu tenho, no lugar do VB, eu vou colocar 95. Então, 260 menos 95, 165 kN aqui. Então, tenho aqui a minha solução, aqui as 3 reações de apoio. VA menos 165, VB 95 e o meu HA é igual a 0. Então tá aí resolvido nosso primeiro exemplo aqui. Depois eu vou estar passando mais um exemplo com vocês em outro vídeo. E vou colocar a lista de exercícios para vocês estarem resolvendo durante essa semana. Um abraço aí para todos.